Tive um relacionamento com o homem dos sonhos, que abria a porta pra mim, que me trazia flores, que sempre estava me presenteando, muito cavalheiro. E com ele eu acabei sofrendo um relacionamento abusivo e violento. Quando eu conheci o que é atualmente o meu marido, ele não faz nem metade dessas coisas, mas demonstra o seu amor de outras formas e nunca me levou a um relacionamento ruim. Aconteceu que uma influenciadora veio à tona. Ela vai expor uma situação que ela viveu, uma situação, assim, muito triste de um relacionamento abusivo. Só que aonde ela quer chegar, pelo que eu assisti o vídeo, ela quer chegar no seguinte ponto: nós aprendemos, e muitas mulheres hoje em dia estão aprendendo a colocar uma lista de deveres, de qualidades, de obrigações que um homem deve ter para então começar um relacionamento. Listas essas de exigências altas. Contudo, não são exigências que podem garantir um bom caráter. No fim, elas encontram um homem assim, ou podem acabar encontrando dentro desse quadro de exigências, que é dito como um homem interessante, mas no final sofrer num relacionamento ruim. E a gente vai falar sobre essas exigências, o que a mulher espera do homem e o que acontece realmente dentro de um relacionamento que muita gente não dá atenção para qualidades que devem ter em uma pessoa, seja homem ou mulher, que vai realmente garantir um relacionamento bom. E às vezes a gente está olhando para outro lado, exigindo outras coisas que não podem garantir nada, nem sequer um ser humano bom do seu lado. Bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, para falar sobre relacionamento. Não esqueça de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, galera. Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais, Instagram e TikTok. Lá eu posto para vocês os resumos aqui do canal e também posto bate-papo. E postei também que meu filho fez 3 meses. E eu até postei fotinho lá, então me segue no Instagram e no TikTok. Tem enrolação, gente. Vamos entender aqui onde a gente quer chegar. A influenciadora Rebeca NR Freitas, quem quiser seguir, então tá aqui o arroba dela, ó. Quem quiser seguir no TikTok, ela lançou esse vídeo. Esse vídeo viralizou, gente, que ela vai expor um relacionamento terrível que ela teve com um homem que parecia ter todas as características boas que ela aprendeu que deveria procurar num homem, né? E no final ela terminou com outro rapaz, que ela é casada, eu acredito, com esse outro rapaz, que não tem nenhuma dessas características. E é um homem maravilhoso e ela é muito feliz com ele. Então, o que está acontecendo e da onde está vindo essas listas, essas exigências de como o homem ou como a mulher deve ser para ter um relacionamento bom? Então, primeiro vamos ver o desabafo dela. Eu apanhei de um homem que abria a porta do carro, de um homem que pagou a conta no primeiro encontro, de um homem que não me deixava pegar uma sacola. E o amor da minha vida me deixou carregar algumas sacolas. Eu tô aqui pra falar sobre uma coisa que é muito mais importante do que esses itens essenciais de comportamento. Depois que eu deixei de ser feminista, por N motivos, depois vocês podem conferir aqui no perfil, eu comecei a seguir muitas pessoas conservadoras, muitos casais conservadores. Não me entenda mal, não tô falando mal deles. É só porque eu comecei a escutar com muita frequência, comecei a acompanhar esse tipo de conteúdo, que dizia sobre o relacionamento perfeito. Então, qual era o comportamento de um homem de valor? Qual era o comportamento de uma mulher de valor? Qual era a aparência de pessoas que mereciam a nossa atenção? Eu trouxe um pouco da minha bagagem familiar esse conceito de que um homem bom é aquele homem que demonstra os primeiros atos, a proteção, a provisão e todas as características que uma mulher sonha e deseja. Todas as características de um príncipe encantado ou de um homem cavalheiro. E tudo isso era muito relevante para mim. O problema é que, ao ouvir cada vez mais os conselhos desses gurus e suas esposas, ou dessas gurus, eu comecei a impregnar em mim o conceito de que se um homem não cumprisse todas as minhas expectativas de comportamento, ele não me amava. Se um homem não cumprisse o mínimo da minha lista de exigência, ele não era bom o suficiente para ter a minha presença. E aí eu conheci o Guilherme. E o Guilherme veio quebrando várias das minhas exigências. Mas ele era encantador. Ele olhava para mim com uma atenção que fazia eu me sentir muito especial, muito querida. Ele não agia como eu gostaria que ele agisse. Isso começou a gerar um barulho tão grande na minha mente que eu tinha certeza que se ele
fizesse todas as outras coisas, mas não fizesse aquilo que eu identificava como amor, ele não me amava. Significava que ele não me amava. E o nosso relacionamento passou por muita coisa. E com ele eu posso dizer que foi 99% por causa de mim, justamente porque eu criava essa expectativa gigantesca de que ele tinha que cumprir. E que se não fosse dentro daquilo do jeito que eu acreditava, não era o suficiente. Se não fosse exatamente o que eu queria, não era o suficiente. E ele sempre falava pra mim: você me pede isso, mas tem tantas outras coisas que eu faço por você. E às vezes eu pedia uma coisa tão superficial. Aí por que ele não fazia? Porque ele não tinha aprendido. Porque não fazia parte da rotina dele, não fazia parte da realidade dele antes de mim ter esses comportamentos que eu julgava serem ideais. Que eu tinha aprendido que eram mais importantes do que a fidelidade de um homem, do que a essência do homem, do que o jeito dele de amar. Eu queria ser amada do meu jeito. Eu queria ser amada dentro dos comportamentos que eu achava que eram melhores. Só que eu não considerava o que ele também achava que era melhor. Porque ele nunca exigiu de mim isso. Ele nunca exigiu que eu usasse vestido florido. Ele nunca exigiu que eu mantesse a casa um brinco todos os dias. Ele nunca disse que se eu não se encaixasse nos padrões dele, eu não servia. Ele nunca falou que se eu não cumprisse o que ele achava que era ideal, ele ia me deixar ou ele ia... ou ele não ia me amar. Mas eu fiz isso com ele. E eu me arrependo muito. Tudo porque um dia eu decidi começar a acreditar em tudo que eu via na internet. Eu sei que é ridículo, tá? Soa ridículo, eu sei que é ridículo. Mas eu comecei a acreditar que o estereótipo era mais importante do que a vida real. Que os comportamentos ideais eram mais importantes do que os comportamentos reais. E eu não queria que você passasse por isso. Hoje o Guilherme abre a porta do carro pra mim. Hoje ele paga infinitas coisas pra mim. Mas ele sofreu muito. Porque eu queria o homem perfeito dos meus sonhos. Mas ele nunca quis a mulher perfeita dos sonhos dele. Ele sempre me quis. Entender isso dói. Meu psicólogo me perguntou uma vez: por que você está com o Guilherme? Eu disse... a primeira coisa, ele disse, fale a primeira coisa que te veio à mente. Eu falei, eu estou com ele porque ele nunca me abandonou. Durante esse tempo que a gente ficou junto, pra quem não sabe, eu tenho transtorno de borderline. E durante esse tempo que a gente está junto, eu tive muitas crises. Ele nunca me repreendeu. Nunca me chamou atenção. Nunca me puniu. Ele nunca disse que eu era doente. Ele sempre entendeu. Ele é o homem mais maravilhoso que eu conheço. Então o que fica aqui é... pare de acreditar Pare de acreditar nos conselhos que te dão sobre como é o homem perfeito. Pare de desconsiderar ou pare de descartar um homem só porque ele não abriu a porta do carro pra você. Abre seu coração. Abre seu coração. Tudo bem, um desabafo. Esse homem é o homem mais maravilhoso que ela já viu. Caramba, o cara encara um borderline e... oxi, não fala nada, ele não fala nada. Apesar de que eu não sei como é a crise, né, gente? Porque depende de grau, depende de tudo, né? Mas, caramba, porque ela tá contando, o cara é muito paciente, muito tranquilo, né? Vamos interpretar o que a gente acabou de ver. Primeiro ponto de tudo, é um vídeo de uma pessoa
que se arrependeu do seu passado, se arrependeu do que fez desde lá do início quando ela era feminista, deixou de ser feminista, já se arrependeu. Vem para um meio conservador e acaba adentrando muito ele até em algumas coisas duvidosas, como coach de relacionamento, como deve ser um homem, como deve ser uma mulher. Então você vê que ela sai de um, ela entra no outro. E esse vídeo é de uma pessoa que adentrou esses dois universos e se arrependeu. Voltou, pediu desculpas e expõe o arrependimento dela. Coloca nos comentários sua interpretação do vídeo, mas até onde eu vi, ela está arrependida do que ela foi. E agora vamos entender o que ela se alimentava, o que ela vivia. Então, primeiro, ela disse que abandonou o feminismo. Então, ela postou aqui como é que ela era antes do feminismo. Eu tive que tirar a música porque tem direitos autorais. Fazia parte do movimento. E o que que parece? O que que ela quer mostrar nas fotos? Como a aparência dela mudou. Como ela se tornou feminina. É isso, ó, feminista feminina. Ela não quis contar a fundo porque ela abandonou o movimento. O que aconteceu, ela não quer. A questão é, ela postou. E no vídeo ela faz uma breve citação de que fazia parte do movimento feminista e agora não faz mais. Só que aí, ela sai de um movimento e ela não entra em outro movimento, mas ela entra num... É o que parece, né, gente? Ela parece que entra num outro campo que a galera do coach e de como as pessoas devem ser para se relacionar com você. E aí, interessante, ela fez uma postagem sobre isso, gente. Aqui ela fez uma postagem em que deixa um pouco mais claro: segui as mulheres perfeitas da internet e comprei uma ideia de relacionamento ideal. A cada conselho, eu ia construindo uma lista de exigências e lapidando minha pseudo-transformação. Homens sentam à direita, conquistam o mundo para a família e se doam sem se cansar. Eu concordo com isso, mas cada casal tem sua dinâmica e cada homem a sua melhor forma de demonstrar amor. Os valores existem, mas a receita do bolo é destrutiva. Lembro de ver os posts das minhas gurus e enviar para o Guilherme. Guilherme, esse homem que ela tá atualmente, que ela ama muito. Eu queria que ele se encaixasse. E o problema não era elas, o problema era eu. Eu criei verdades irredutíveis e manuais literais para forçar a felicidade do meu relacionamento. Eu estava criando uma avalanche de tristeza e decepção porque o meu filtro era alto demais e as minhas exigências desumanas. Esqueci que somos feitos de carne e osso e que padrões não existem quando se trata de dois seres humanos com um objetivo em comum: construir uma família. O aprendizado deve ser constante, mas a dureza ao obrigar o que o outro seja o que você sonha irá minar toda a alegria e espontaneidade da relação. Para os casados, a paciência e o amor sem medida. Para os namorados, a observação constante e o espaço para o outro ser quem realmente é, e assim você poder escolher. Não permita que outras pessoas entrem na sua intimidade para dizer exatamente o que fazer e como cobrar o amor ideal. Seguir por valores e crenças e não por exemplos perfeitos, cheios de filtros e palavras bonitas. Porque a realidade é muito melhor que uma caricatura de amor ideal. Ela aqui nesse post trouxe um pouco mais dessas exigências que ela teve com o marido dela, que ele não cumpria, mas que cumpria de outras formas, da forma dele, a forma de demonstrar amor da forma dele. E ela exigindo coisas que muitas vezes são superficiais. É nessa brincadeira eu nunca caí. Ah, mas nessa brincadeira eu não. Ah, mas abre a porta do carro. Ah, mas não sei o quê. Legal. Legal, vamos ter cavalheirismo, mas isso é uma coisa que você pode talvez conversar com o parceiro, gente. Tipo, ah, amor, abre a porta pra mim, me ajuda aqui. Agora, tem coisas muito maiores, gente. Tem coisas muito maiores que você, quando entra. A verdade é quando você desliga a internet e aí você cai no mundo real. Até a hora que você conhece alguém, começa a ficar com essa pessoa, e você entra num relacionamento sério. E ali você tem que lidar verdadeiramente com aquele relacionamento, com os defeitos da pessoa, com as qualidades. E aí você vê, cara, a pessoa não faz tal coisa pra mim, mas faz aquilo. Será que eu devia reclamar mesmo? Como é que é? Aí, quando você desliga a internet, você não se compara às pessoas da internet, porque a internet está desligada. Você se compara a outros relacionamentos. Nem sempre, gente, tô dando aqui um exemplo de mundo real. E aí você começa a olhar, ai, o namorado da outra abre a porta pra ela. Ai, o fulano deu presente pra outra. Ai, meu namorado não me deu presente. Ai, ou meu marido não abriu a porta do carro. Aí você fica assim, será que eu devia reclamar isso? Será que isso não é nada? Para os homens, eu sinto que um homem, nessas coisinhas, eu sinto que é um pouco menos, viu, gente? Se não muito menos. Eu sinto, no dia a dia, na vida real.
Um homem, ele tá assim, um dia de cada vez, sabe? Mas quem te for homem, chegou até o nosso vídeo, seja bem-vindo. Coloca aqui sua opinião nos comentários. O homem, ele tem a mesma visão? Você tá num relacionamento. Aqui é pra quem está no relacionamento, gente. Não tá ligado quem quer um relacionamento. Porque se a gente quer. Tô falando de quem tá no relacionamento. Você olha pra vida do outro e se compara? Conta aqui nos comentários. Se tiver algum homem aqui. A última vez que eu disse isso, só chegou homem. O vídeo só alcançou homem. A última vez que eu disse: "Se tiver algum homem aqui", só tinha homem. Mas conta aqui, gente, vocês comparam um relacionamento quando vocês estão num relacionamento ou não? Às vezes a mulher dá dessas, mas às vezes também não. À medida que você vai amadurecendo, você diz: "Pode ir parando, pode ir parando, pode ir parando". Você começa a ver que cada relacionamento é um, e quer saber, eu não quero saber da vida do outro. Eu tive um choque exatamente assim. Tinha uma amiga minha que o namorado dela abria a porta do carro pra ela. Todas as vezes ele abria a porta do carro pra ela. Ele era muito educado nesse quesito. Gente, o cara era muito difícil, velho. O cara era muito difícil, mano. O cara era assim, ele abria a porta do carro, mas ele maltratava demais. Ele era muito difícil, tanto é que não deu certo. O cara até pouco, na verdade. Foi mais aquele negócio de início mesmo, sabe, de se amostrar. Não são todos, mas foi mais aquele fogo de se amostrar, mas ele era, meu Deus do céu, o que ele pôde dar de mancada, ele deu. Isso vale também pra mulher, mas eu digo assim, aquilo ali tinha real valor? Ou na verdade no dia a dia? Aí você diz: "Mas pô, Nicole, o cara não vai ser cavalheiro em nada com a gente vai aceitar isso?" Não, não é isso o ponto do vídeo. O ponto do vídeo é: você cobra muitas vezes, comparando sua vida com a vida dos outros e cobrando muitas vezes coisas superficiais que não podem garantir um relacionamento sólido, duradouro e que realmente as duas pessoas estão ali até a morte, porque você tá presa aqui, num negocinho, numa coisinha. Que é interessante, é legal, mas não deve medir a sua caminhada de relacionamento. Entendeu? O ponto é, essas pequenas coisinhas, é realmente o que você precisa? Você, indivíduo, individual, você realmente precisa disso para ser feliz no seu relacionamento? Ou você está sendo influenciada, colocando, superestimando essas atitudes? É uma coisa a se refletir individualmente, para você sozinha e você homem sozinho. Isso realmente é importante ou você tá colocando muito valor nisso? E por fim, gente, ela vai pra vida real e ela encara um relacionamento real, ela tenta aplicar essas coisas. Ela tenta aplicar o que ela aprendeu e ela começa a fracassar. Ela começa a fracassar, fracassar e começar a exigir de um cara que já está dando 100% dele e você é feliz com o 100% dele. Mas na sua cabeça ele tem que dar mais e mais e mais. E ele não te cobra. E ele não tá te cobrando. Então isso é uma vivência dela. Ela enxergou isso. Agora é isso, a internet ela ensina padrões, ela ensina coisas e quando você tenta aplicar na vida, você começa a sofrer um fracasso. E aí tem aquele adendo, né, no vídeo, ainda tem aquele salzinho. Ela falou que se envolveu com um homem que fazia tudo isso, essas pequenas coisas que ela aprendeu pela internet, só que no final ela sofreu uma violência. A porta, esses pequenos cavalheirismos não vão segurar um caráter. Vamos ver os comentários, o que que o pessoal interpretou do vídeo dela. Quase perdi um cara leal por termos dividido a conta no primeiro encontro. Hoje namoramos e ele é o homem mais doce que já conheci. A vida real tem muitas camadas, gente. Falou pouco, falou profundo. Sim, eu também já dividi conta e já paguei a conta total também. Existem vários contextos a serem avaliados, mas no meu caso tudo bem. Casamos e hoje ele paga todas as contas. Aqui é um outro campo, aqui é o campo bem-sucedido. Aqui é campo bem-sucedido, onde parecia que tudo não ia, mas foi, entendeu? Eu quase larguei meu namorado porque ele me negou uma garrafa de água, kkkk. Hoje ele é meu esposo e não consigo ver outra pessoa melhor pra mim do que ele. Ele é o amor da minha vida. Nossa, gente, aqui estamos bem sucedido demais. Falei pra vocês desligarem a internet? Mentira! Liga a internet agora. Eu tô vendo histórias bem sucedidas aqui. Nossa, amiga, me identifiquei tanto. Comecei a viver a melhor fase do meu relacionamento. Depois de 4 anos, me auto-frustrando muito pelos meus próprios critérios internacionais. Meu Deus! Porque muitas eu me chegava a expor pra ele. Comecei a observar mais o esforço dele em me agradar do jeito dele. Meu Deus, coitado do rapaz. Percebi que muitas vezes ele trabalhou mais para fazer um extra
e me levar para sair com tranquilidade. Comecei a ser mais carinhosa, sem cobrança dele. Resultado: vi mais ainda o esforço dele em melhorar e estudar, sem eu ter que ficar implorando. Que lindo, cara! Não, é assim, ela deu uma judiada do cara no começo, parecia ser filme de terror, parecia ser filme de terror. Mas aí depois ela disse, cara, parei com isso, comecei a tratar ele bem, carinhoso, independente do que ele fazia, carinho sempre. E ele melhorou ainda mais, nosso relacionamento tá perfeito, terminou bem. As pessoas precisam parar de seguir essas regras de relacionamento de internet com urgência. Bom, eu acho assim, gente, muita exigência, era um patamar muito alto para seres humanos. Aí, realmente, se você tem um patamar muito alto, uma exigência muito alta de um ser humano, cara, quase que perfeito, então é melhor ficar solteiro. É igual aqueles comentários falando, tá melhor ficar solteiro. Já que você não vai descer a régua, entender que tá lidando com um ser humano, isso é homem e mulher, gente. Exigências superficiais, dentro do tema que nós estamos falando, tá? Vamos ficar no tema que nós estamos falando, porque às vezes vai entrar tipo um outro tema. Ah, Nicole, eu tenho que aturar que me maltrate, que não me trate bem. Não tô falando de tratar bem, tratar mal, gente. Eu tô falando de comportamentos superficiais e não analisar a profundidade da pessoa, e o que ela tá, como ela tá se esforçando. E detalhe, eu tô falando com pessoa que tá se esforçando, pessoa que gosta de você, que quer estar com você. Porque pelo que eu conheço, vai vir comentário dizendo: "Ah, a pessoa me bateu, você tá falando que eu tenho". Não, não tô dizendo isso, cara. Não tô dizendo isso. Você vê a pessoa se esforçando e você ainda acha que ela não tá o suficiente. Mas é isso, gente. O que que vocês acharam? Se tem alguma coisa nesse vídeo que eu não observei, deixei passar, me conta aqui nos comentários. Isso já aconteceu com vocês? Você já viveu um relacionamento em que a pessoa queria tirar muito de você, mas aquilo era o que você tinha a oferecer? Já aconteceu o contrário? Você queria que a pessoa desse mais e depois você percebeu que, cara, já estava de muito bom grado o que a pessoa estava oferecendo, você era feliz assim, mas você estava olhando para outro lado, se espelhando em outras pessoas? Me conta aqui que eu quero saber. Então é isso, obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo.